Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje faremos uma breve resenha sobre este primeiro capítulo, que também é bem breve. Qual é a obra em questão? Mega, de Salvador Sans. E aí galerinha, espero que vocês estejam bem. Estamos retomando aí, né, firme e forte. Outra semana aí, batendo firme, batendo ponto como sempre, tá bom? Blusinha de frio, porque o frio está de rachar. Como vocês bem perceberam aí, de uma semana para outra, parece que alguém lá em cima ou em qualquer outro lugar que você acreditar ligou a chave lá da geladeira e nós estamos tudo fodido. Brincadeiras à parte, vamos estar começando aqui o vídeo, beleza? Apresentando para vocês o material, né? Primeiro de tudo, o negócio é um grandão, né? Mal cabe no enquadramento. Pra vocês verem que bacana, tá? Essa edição. Verniz aqui no Mega, tá bom? Aqui os outros dizeres, Zarabatana, Salvador Sans, Lombadinha. E a contracapa, a ficha passou aí pra vocês. É uma edição de capa dura com papel offset, aliás, é couché de uma boa qualidade, uma boa gramatura. A história tem esse início com um rapaz, ao todo estilo emo, punk rock anos 2000, né? Parecendo que o cara vai ligar o som e sai o My Chemical Romance, sei lá. Ele tá fazendo um bolo, num formato estranho. E ao lado nós vemos uma foto do que parece ser o continente antártico. Ele passa ali um glacê, faz tipo uma moldura, né? Uma maquete, digamos assim, e uma faca bem estranha. Ele talha esse bolo e milagrosamente, sabe-se lá por quê, né? O continente antártico de fato começa a abrir um racho, né? Uma rachadura enorme, e se encontra lá no fundo, né? No centro, nas profundezas do continente antártico, uma grande prisão, uma grande criatura enclausurada. Enquanto que no outro lado do mundo nós temos uma garotinha muito carismática, muito bonitinha, chamada Tina, e seu pai chamado Elmo. Eles estão ali em casa e tal, trocando uma ideia. Eles têm uma boa relação aparentemente, né? Esse é o primeiro volume da série. E ele tá conversando com a menina, falando algumas coisas da vida e tal. E ele chega ao momento fatídico de ter de contar pra ela, né? Que mesmo não tendo muito contato, ela mesmo não se abala muito. Ela parece uma menina muito, digamos assim, precoce, desenvolvida assim de certas paradas já da vida, do psicológico, da maturidade de certa forma. O Elmo troca uma ideia com a Tina e explica que o avô dela, né, o pai do Elmo, tá desaparecido, e ela, como eu disse, não fica muito abalada, mas fica pensativa, tipo, pô, é meu avô, via pouco, mas eu gostava, o que será que aconteceu? E aí a história vai meio que direcionando para quem sabe começar a tentar explicar esse desaparecimento dele. Ainda nessa linha da conversa com explicações sobre o desaparecimento, eles vão na casa de uma moça. Pelo Elmo não tratar a moça como mãe, eu estranhei um pouco. Talvez ele é um costume entre os personagens, ele não seja muito ligado à mãe, por o cara ser mais velho, não sei. Vai ver a madrasta mesmo, né? Eles vão na casa de uma moça, se não me engano o nome dela é Renata, e aí eles estão trocando uma ideia, ela começa a explicar certas coisas, e a menininha tá brincando no canto, corre pra lá, corre pra cá. E essa Renata começa a explicar pro Elmo: olha, eu tô separada dele, você bem sabe. Ele falou que ia dar esse último rolê, que ele desapareceu agora. Ele depois falou que ia voltar e ajeitar as paradas dele, tipo, pegar as coisas e nunca mais me ver, né? Tipo, olha, eu vou te deixar em paz, pelo amor de Deus e tal, né? E aí começa a mostrar fotos, começa a mostrar alguns itens, começa a perguntar algumas coisas, se ele poderia saber de alguma coisa do pai do Elmo, de onde ele poderia ter ido, o que poderia ter acontecido. E ele acaba falando que não, que aparentemente foi pelo trabalho, né? Que esse avô da Tina, ele é como se fosse um arqueólogo, um explorador, né? Ele investiga coisas antigas, coisas pré-históricas. Ele é um cara que investiga o oculto até um pouco, digamos assim, mas é mais por esse lado histórico, paleontólogo, alguma coisa desse sentido também. Passado ali essa conversa, a Renata vê que não vai conseguir nada a mais, né, nada além do que todos ali já sabem, e a Tina também. E ela guarda as fotos, dá de noite, dá de madrugada, a Tina tá dormindo e ela começa a sonhar. E vê um céu estrelado, um lugar muito bonito, né, um meio do nada praticamente. E é bacana a transição quando faz a cena tipo, de um quarto escuro, vai mudando e o meio do nada. É bem legal assim a transição. E quando ela vê, o vô dela tá trocando ideia com ela. Ele sentado na beirada da cama, conversando com a Tina, ô minha querida e tal. De uma forma bem didática, bem singela, né? Começa a conversar com ela, explicar algumas coisas. E aí de primeiro momento ele começa a querer falar algo, né? O sonho dela
Até quando ela levanta, ela fica meio, pô, mas será que era o vovô? Será que eu tô recebendo algum sinal, alguma coisa? Isso, tipo, a menina tem, sei lá, uns 7, 8 anos. É bacana, assim, claro que é aquelas crianças precoces que a gente até vê em filme, mas ali é bacana que ela não é um super gênio nem nada. Ela parece uma menina com um pouco mais de tato. Ela parece ser mais viva para certas coisas, é mais sagaz. E dado de um dia pro outro, acontece a desgraceira de aparecer o monstro lá do continente antártico. Ele aparece em Montevidéu, no Uruguai, e é ali de tardinha pra noitinha assim, ele aparece e começa a causar uma destruição generalizada, uma bagunça generalizada, e começa a matar gente, derrubar carro, e porradaria, derrubando prédio, demolição das mais diversas, vamos dizer assim, sabe? E ele vai arregaçando e arregaça, chega no topo do prédio. E é legal que a cena, ele topa no prédio e sobe. E quando ele trepa assim, mostra uma cena bacana que pega ele. Uma é um pedaço da página e uma outro momento assim, pega ele de página inteira. Ele trepado assim no prédio. Lembrou King Kong, não tem como fazer outra coisa. Porque o próprio quadrinho meio que é retratando monstros gigantes. O King Kong, junto do Godzilla, são grandes exemplos disso, não é mesmo? Ele dá uma gorfada, ele dá um rajadão pra cima. E ele meio que monta um cerco, né? Ele força um cerco ali por um pedaço de Montevidéu inteira. Eu não consegui interpretar bem, né? Não sei se Montevidéu é tão pequenininho. Ficar ali, né? Tipo, como se fosse mandando. Agora esse lugar aqui é meu, quero ver quem vai chegar aqui, meu irmão. O Elmo troca mais uma ideia com a Renata, vira mais um outro dia, a Tina dorme novamente. Com esse lance do monstro na cabeça e alguns outros papos que ela teve com o avô, ela volta a topar com ele, né? Nos sonhos, claro. E aí o vô conversa com ela daquela forma mais simplesinha, pra ela entender, com bastante carinho e tal. E ele explica, olha, foi seu aniversário e desde o ano passado mais ou menos eu não te vejo. Na realidade, aí ela até brinca, acho que corrige, não, vovô, tem uns 3 anos que nós não topa, né? Nós não se encontra. E ele fala, então beleza. Então, para meio que para tirar o atraso e uma forma de pedir desculpas, e também tem a ver com o trem que você viu e você tá com baita de um medo, minha queridinha, tem uma caixinha de madeira como se fosse um porta-treco em cima da minha mesa no canto esquerdo, mais ou menos assim, pessoal. E ele fala, olha, como presente e pedido de desculpas, e também você vai ajudar a todo o planeta, né, toda a humanidade, fique com o que tá lá dentro dessa caixinha. Vai ser o meu presente para você e você também vai estar presenteando a humanidade com a ajuda de um amigão aí que você vai tocar esse instrumento que tá lá na caixa. É tipo uma cornetinha, um negocinho assim, né? Um berrantezinho. A partir desse negócio, a coisa, né, o objeto é meu presente para você e a ajuda que você conseguir através desse objeto vai ser o presente que você dará à humanidade. Você vai salvar a humanidade, minha querida. Qual a origem dos monstros? Como vamos detê-lo, né? Vai ser só através dessa cornetinha com um segundo kaiju, um segundo monstro gigante para peitar o primeiro. Tem os nomes, tem todos os outros personagens, mas eu vou deixar para vocês lerem, beleza? Essa obra marca, né, o retorno do Salvador Sanz ao país, pelo menos na Zarabatana. Ela saiu ali para 2021, 2022, né? É uma obra bacana, sabe? Ele tem outros trabalhos aqui, mas a Zarabatana eu já li algumas coisas, né? Se não me engano, o Noturno, que eu achei bem fraquinho, assim, bem mais ou menos. Tá na categoria de ruim lá no PSQ, depois vocês assistam lá, tá? O vídeo inteiro ou o pedaço que fala do Noturno. Mas ele também tem outras obras, né? Deixa eu lembrar algumas. Tem o Noturno, tem o Legião, tem um que chama O Esqueleto, se não me engano. Tem Ângela de la Morte. Falando um pouco da arte, porque a história, gente, é o primeiro volume. Eu até pesquisei para poder montar o vídeo aqui para vocês, né? Esse é um vídeo especial, mais um vídeo encomendado, assim como foi a parte extraordinária lá uns 7, 8 meses atrás, né? Tem uns 3 volumes, eu não sei se termina, né? Porque eu não tive o tempo para ler os volumes adiante em outro idioma. Mas eu creio que termina em 3 volumes, se não estamos em 3 volumes. E esse é apenas o primeiro. E você vê ali que realmente tem uma baita cara de introdução. Introduz conceitos, introduz personagens, é o pezinho na água. E né, brincando, se você vê até aqui, e eu também estava animado por conta dessa leitura, no quesito de quê? Briga de monstro gigante, meu irmão. E nesse quesito, o Sans não falha, parceiro. Porque referente à arte, eu falo do fundo do coração. No que tava, por exemplo, no Noturno, que é a minha obra de base, assim, do traço dele, pra esse, as feições não mudam. Talvez seja o jeito do cara desenhar. Todo mundo é carinha de bolacha, sabe? Isso me incomoda um pouco. Não é um traço ruim para rostos, para as pessoas, mas eu gostaria que ele variasse um pouquinho mais. Ele até consegue, mas para mim, do jeito que eu olho, sempre me lembra todo mundo. Tirando as pessoas, todo o resto, o Salvador Sanz não falha.
prédios, arquitetura excelente, design dos monstros muito, muito bacanas. A porradaria não decepciona, né? É mais pro final, justamente para engajar a gente até o final, para meio que, olha, toda essa paciência que você teve lendo, acompanhando o desenvolvimento, toma aqui de bandeja, a sua recompensa vai ser a rinha de monstro de bicho gigante. E aí, como eu disse, tem lava, tem porradaria, o próprio Mega, que é o nome que a população, os jornalistas dão para esse kaiju do bem, vamos dizer assim, né, que é o que protege a humanidade. Ele está incumbido de derrotar os do mal, vamos falar assim de uma forma mais simples, né? Ele tem, eu achava que ia ser uma espada, isso é mais legal na minha opinião, mas é como se fosse um punhal, sei lá, uma peixeira, né? Então ele pega e vai com tudo pro primeiro monstro, né? Para esse primeiro do mal, que se não me engano a população, os jornais o chamam de salamandra, acho que é esse o nome. Então ele, tipo, o salamandra gospe fogo, faz esse cerco, e é bacana que no primeiro momento que o Mega vai atrás dele, ele derruba um prédio e faz de ponte. Ah, mas é bobo, sim, mas é legal ver como o Mega, apesar dele não falar, né, principalmente nos momentos dos kaijus, na própria porradaria, não tem falas praticamente. Tem uns urros, uns berros de dor, alguma coisa assim, mas é uma narrativa assim, além de alguns momentos das próprias pessoas, tem outras entre os monstros também, que é uma narrativa muda, para você focar na ação e para você ver a visceralidade do combate. Então é punhalada no pescoço, é joelhada, é cabeçada, murrão, sabe? Tem uma cena muito massa que a pré-cena é o que tá de capa para vocês, que eles se encaram assim na tela, né, do muro ali, que um tá olhando pro outro. Quando ele vê, né, sente a presença de um do outro, eu não sei se eu botei na imagem pra vocês, mas ele dá um murrão assim e pega a salamandra pelo pescoço. E aí é quando engata o combate de novo, é bem, bem massa mesmo. Então assim, o desenvolvimento ele é ok, tem claramente cara de primeiro volume de introdução, mas o que compensa com toda certeza é o combate de monstros e a arte estupenda, principalmente para os monstros do Salvador Sans. Mas é um primeiro volume promissor, né? E por que eu tô falando desse quadrinho aqui? Novamente, muito obrigado, né, a vocês e à editora Zarabatana. Esse envio foi feito através de uma parceria. Foi uma resenha encomendada, como eu falo, né? Pois a campanha do Catarse do volume 2 de Mega está na reta final, galera. Faltam poucos dias, na data que esse vídeo tá saindo para vocês, eu acho que deve ter uma semana e meia. O Catarse, se não me engano, termina no dia 1º de julho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se sentirem instigados a comprarem e a apoiar, vou estar deixando aqui na descrição o Catarse do Mega 2, né, a campanha do volume 2, e o link com 2 opções de compra, tanto no site Zarabatana quanto no site da Amazon. Compre por onde você preferir, e se você se sentir instigado a fazer tudo de uma vez só, estará também o Catarse. Então fica sendo a compra do 1 e o apoio para você garantir o seu volume 2. E para não perder o costume, né, passando a ficha como foi também lá no Parte Extraordinária, a autoria completa, né, cores, artes, tudo mais, é do Salvador Sans. A editoração e a tradução é do Cláudio Roberto Martini, né, o pai, o dono da Zarabatana. E a revisão foi da Marília Cotomasi. Eu acho que é Cotomati, porque tem 2 Cs no nome dela. Então é Marília Cotomati. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até hoje, tá bom? E principalmente um abraço e um beijo lá pro pessoal da Zarabatana. Como sempre, confiando no nosso serviço aí. É pequeno, é humilde, mas é feito de coração. Tudo bem? Então eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo, uma próxima live, qualquer coisa que seja. Fiquem com as artes por aí, que vão passar em seguida. E nos vemos numa próxima, tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.